No período militar, a tortura era uma prática comum para se conseguir confissões e na tentativa de que os presos denunciassem outros amigos da ditadura. O período democrático trouxe de volta a liberdade de manifestação e o respeito aos direitos individuais e coletivos. A democracia também deveria pôr fim à tortura, mas ela tem resistido. A motivação não é política e as vítimas não são mais opositores do regime, e sim brasileiros comuns, submetidos a maus tratos para confessar crimes que não cometeram. Ela é exercida para conseguir 3 objetivos: a confissão, a denúncia, e ela é exercida também como castigo e como forma de punição. A tortura é constante, é frequente, é como uma espécie de método para se conseguir informações. O fato é que nossa polícia foi preparada para bater, para torturar. Se criou uma cultura no país que toda confissão do envolvido, do interrogado, é através de tortura. E não é por aí que nós temos que entender. Faltam condições para identificar e combater a tortura no Brasil. Em alguns estados não há sequer corregedoria de polícia para apurar as denúncias contra policiais ou peritos que possam emitir laudos que confirmem as agressões. Além disso, no país não há uma estatística oficial sobre a tortura. As poucas informações são resultado de pesquisas acadêmicas. Levantamento realizado no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, revelou que entre 2000 e 2004, 12 civis e 181 agentes públicos foram acusados de praticar tortura. No fim do processo, metade dos civis foi condenada. No caso dos agentes públicos, o resultado foi bem diferente. Dos 181 acusados, 127 foram inocentados. Apenas 33 foram condenados por tortura. 21 agentes públicos foram condenados, mas por outros crimes, com pena mais leve, como maus tratos e abuso de autoridade. De acordo com a pesquisa, falta punição para os agentes públicos envolvidos em casos de tortura. No julgamento, a palavra do preso não tem credibilidade e faltam provas materiais e testemunhas que levem à prisão do torturador. É muito difícil fazer um flagrante como este. Fala agora aqui. A sessão de tortura aconteceu em uma delegacia de Santo Antônio do Descoberto, a 50 quilômetros de Brasília. O preso recebe chutes, tapas, xingamentos e o agente ainda usa um saco plástico para tentar sufocá-lo. A agressão à luz do dia foi gravada pela família do preso. Após a divulgação do vídeo, o agente foi afastado do trabalho, mas o preso acabou transferido por mau comportamento. No caso do verdureiro Aldo José Rodrigues, de 28 anos, não havia um vídeo que comprovasse as agressões. Mas para confessar que cometeu latrocínio, roubo seguido de morte, ele e 2 colegas também foram torturados pela polícia. Batia a lanterna nas costas, batia a arma. Aí veio outro camburão, botou a lanterna no rosto da gente pra gente não ver a cara deles. Aí um falava para descarregar a metralhadora. Aí chegou na delegacia, o que tinha me prendido falou que ia dar choque na gente, se não falar. Falei, mas falar o quê? A gente trabalhou o dia todo. Amanhecemos o dia na delegacia já. Cedinho, quando nós chegamos na delegacia, ele foi lá na sala onde meu filho estava, já deu fé que ele foi torturado à noite, estava cheio de hematoma. Eu só fui ver ele depois de 30 dias. Quando eu cheguei lá, ele estava surdo, ele para olhar para a gente, ele tinha que pôr a mão assim, ele estava surdo e cego. Mesmo tendo apanhado durante toda a madrugada, Aldo não confessou o crime, mas ele acabou condenado a 20 anos de prisão. Cumpriu 1 ano e 10 meses da pena, até ter a condenação anulada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por falta de provas. Mas a liberdade não apagou as marcas que a tortura e a prisão deixaram. Pede meus entrega tudo. Tá comprando um caminhão para melhorar na vida, né? Queria pelo menos pagar uma operação do meu pai, da minha mãe. Construir uma casa. Foi tudo de água abaixo. Eu dependia dele e quando ele foi preso, o pessoal pedia as coisas na rua para sustentar ele, para dar as coisas a ele. O caso do Aldo chamou a atenção dos deputados.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara começou a acompanhar o caso, entrou com ação judicial e no mês passado obteve a primeira vitória. Depois de 5 anos, a Justiça determinou que o governo do Distrito Federal pague todas as despesas médicas. Falta agora a indenização, pelo tempo que ele ficou preso injustamente. Na Câmara, vários projetos tentam eliminar a prática da tortura, tornando mais rígida a punição. Um deles prevê a criação do Sistema Nacional de Prevenção da Tortura para fiscalizar o tratamento dado a presos em todo o país. O sistema teria também a responsabilidade de comunicar ao Ministério Público os casos de tortura ou outros crimes praticados contra detentos. A tortura é um sinal que deixa cada vez mais a pessoa indignada. Ou seja, é uma falta de dignidade com o ser humano. A investigação tem que ser de uma forma bem, com a lisura, com transparência, até para que o judiciário tenha credibilidade junto à polícia para condenar o envolvido em crime. A história mostra que o uso de tortura é sempre injustificável. O uso de violência como método investigativo põe em dúvida a eficiência do sistema de segurança, compromete o trabalho de outras instituições, como o judiciário, e faz crescer o sentimento de injustiça e medo na sociedade. As sequelas de tortura, elas são transgeracionais. Elas permanecem como uma espécie de subsolo, de um manto que abafa, né, uma história de um tempo, a história de um país, a história de um momento. Eu queria voltar a trabalhar, eu gosto. É difícil, como vai ser hoje não é igual era antes. Tá mais difícil, concorrido, a gente tenta. Né? Eu quero que ele viva. Eu quero que ele viva, que os policiais vivam a vida deles também, para lá. Nós não queremos vingança, nós queremos assim um direito, que ele tenha direito, né? Um direito assim como ser humano, como pessoa humana.